Em algum momento, em alguma live, eu lembro de ter falado aqui que o time reflete o comportamento do seu treinador. E o Abel Ferreira parece que está desgastado no futebol brasileiro e o Palmeiras está apresentando esse comportamento dentro de campo também. Excelente vitória do Botafogo em cima do vice-líder até então Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque. Gol de Tiquinho Soares, a bola vagabunda caiu no pé do malandro e ele tratou com jeitinho, com carinho, botou ela no cantinho do Everton. 1-0, chute cruzado ainda no primeiro tempo, o Botafogo venceu. O Botafogo de Luiz Castro venceu o Palmeiras de Abel Ferreira no duelo português do comando do Campeonato Brasileiro. E um abraço para o Rica Perrone, que fica dizendo que apenas 2 dos treinadores portugueses que estão no Brasil fizeram sucesso. Então nós temos aí 2 treinadores disputando a liderança do Campeonato Brasileiro. Quero saber onde está o brasileiro que ele elogia tanto. Enfim. Eita, que farpada, hein? É porque ele falou, Estevão Barros, que treinador português, apenas 10% de todos eles deram certo no Brasil e que ele queria Fernando Diniz na seleção brasileira. Por aí eu já cortei a opinião dele, desconsiderei o resto do vídeo. Botafogo venceu com o gol de Tiquinho Soares, o melhor centroavante do Brasil na atualidade. Estevão Barros, eu vou desenvolver um raciocínio aqui sobre o fato de que Luiz Castro fez o Botafogo jogar bem hoje fora de casa, jogou até mais do que na última partida da qual venceu o Cuiabá. Então acho assim, que foi uma partida de líder do campeonato, uma partida de imponência, impressionante como esse time tem uma cadência na marcação, para não em nenhum momento ter aquela agressividade e depois fraquejar. Então consegue ser constante nisso, e mesmo com as alterações que o Luiz Castro teve que fazer ali, o Tietê pelo amarelo, tocou o Vitor Santos também porque estava cansado. Eu acho que todas essas alterações aí foram muito mais leitura de jogo propriamente dito, só pela questão física. Eu acho que o Tietê foi o único ali amarelado. O Rafael, impressionantemente, fez uma boa partida, anulou o Dudu enquanto esteve em campo. O Dudu também não fez muito esforço também para se sobressair esse lateral do Botafogo. Acho que tudo veio a calhar. Botafogo fez uma das melhores partidas que eu pude acompanhar. Provavelmente devem ter. Opa! Não querem que o nosso comentarista sincero dê sua opinião sobre resultados aqui? Oi? Pode continuar. Pois é. Bom, continuando. Foi a pior apresentação do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira, na minha opinião. Um time desorganizado, um time bagunçado, um time muito mais à vontade, cruzamentos de bolas na área sem ter o centroavante ali. Depois que ele colocou o Flaco Lopes, depois no final do jogo que ele colocou o Hendrick, eu acho que faltou organização tática, mas principalmente, Estevão Barros, organização mental. Em algum momento, em alguma live, eu lembro de ter falado aqui que o time reflete o comportamento do seu treinador. E o Abel Ferreira parece que está desgastado no futebol brasileiro e o Palmeiras está apresentando esse comportamento dentro de campo também. Coisas deverão mudar nas próximas semanas, viu, Estevão Barros? Não sei quanto ao desgaste, não. Acho que a gente tem que olhar o mérito do Botafogo. É fato que o Palmeiras também parece que chegou num platô, e o fato de não ter contratado também, acho que a gente tem que levar em consideração. Não acho que seja a hora também para o Palmeiras demitir o Abel Ferreira, por mais que eu quisesse muito que isso acontecesse, mas ainda acho que ele pode tirar ainda muito desse elenco, eu não sei, porque acho que precisa se reforçar, mas ele ainda acho que tem qualidade, tem competência para montar uma equipe vencedora, e essa equipe ainda pode ser vencedora, né? A temporada não acabou, talvez não vença o Brasileiro, mas ainda tem Libertadores e Copa do Brasil. Se fala que ele também já não pensa muito em renovar o contrato, não sei até quando vai o contrato dele, mas de qualquer forma, acho que para essa temporada o Palmeiras ainda está na briga das principais competições. O Brasileiro agora ficou um pouco mais distante, mas o Copa do Brasil e Libertadores segue vivo aí e ainda vai para brigar até o fim dessas competições. E do lado do Botafogo segue a fase iluminada da equipe, né? O De Michelis, quando enfrentou o Fluminense do Fernando Diniz, disse que aquela equipe estava no estado de graça, né? Eu diria que quem está no estado de graça é o Botafogo,
que segue na liderança. O Cássio mandou aqui no chat 30 pontos em 36 disputados, um desempenho absurdo da equipe do Botafogo, que chega aí, né, na sua 10ª vitória no campeonato, perdeu apenas 2 vezes e não empatou. Realmente um desempenho muito bom da equipe do Botafogo. É a melhor defesa do campeonato, apenas 7 gols sofridos, e segue aí rumo ao título do Campeonato Brasileiro, que seria espetacular para a equipe do Botafogo. Conquistou o título nacional apenas no ano de 1995. Tem a Sul-Americana aí no meio de semana, a equipe já está praticamente classificada, conseguiu um empate diante da LDU na altitude e vai tentar aí manter a primeira posição, né, para jogar diretamente as oitavas de final, encara a equipe do Magallanes em casa. Tiquinho Soares, mais uma vez, preciso, um atacante muito, muito bom para o futebol brasileiro, um dos melhores aí atualmente, se não o melhor nessa temporada, sendo muito efetivo, sendo muito importante para essa equipe, uma liderança não só técnica, como também dentro do elenco do Botafogo. E mais uma vez o jogador apareceu e foi decisivo na única oportunidade que teve no jogo. E ele guardou e deu a vitória para o Botafogo, Adiel. Deu vitória para o Botafogo, Estevam Barros. Agora eu vou fazer um elogio mais específico, né? Tiquinho Soares está em estado de graça, é o melhor centroavante do Brasil atualmente, e vou me fazer repetitivo. Acho que ele deveria estar nas últimas convocações da seleção brasileira. Acredito que estará nas próximas, se mantiver, mas eu acho que por merecimento deve estar, sim, pelo que vem fazendo nessa meia temporada de futebol brasileiro. Eu acho que merece, entendeu? Inclusive, pelo desempenho dos outros, do nosso homem-gol, do Pombo, eu acho que poderia ser muito bem titular, né, nas próximas partidas. Acho que a oportunidade tem que ser dada. E essa fase do Tiquinho Soares se deve muito ao trabalho de Luiz Castro, que faz o futebol do Botafogo rodar em torno desse jogador. Não que ele seja essencial para o Botafogo, mas as jogadas fluem muito bem. E aí eu vou destacar o gol do jogo. Cobrança de falta, e ele não foi para a bola. Ele não foi para a cabeçada, né? Ele já sabia que o cobrador era ruim, né? Enfim. Ele foi para esperar a sobra, exatamente no espaço vazio. A bola caiu ali, sobrou para ele fez uma finta, e como ele tem habilidade, além de velocidade, ele tem habilidade, ele fez a finta com a perna direita, cortou para ele e chutou no cantinho. Muitos jogadores no Brasil dariam um chute de perna direita mesmo, então estava livre ali, só que vinha o zagueiro na velocidade, se jogaria na frente da bola e provavelmente faria o corte. Ele limpou a jogada mais um pouco, e contra a habilidade chutou rasteira sem chance para o Everton. Com certeza, Estevam Barros, ele vai estar nas premiações ao final do Campeonato Brasileiro, independentemente se o Botafogo for campeão ou não. Talvez como craque ou como artilheiro, com certeza ele estará nos destaques. Ademais, eu acho que em partidas como essa é importante ter um jogador como esse. E aí eu vou fazer um comparativo com o Rafael Veiga, por exemplo, que foi o que teve a chance clara de empatar. Rafael Veiga não vive mais o seu melhor momento no Palmeiras, isso foi no início da transmissão. E isso refletiu na cobrança de pênalti. Ele errou, teve a chance de empatar e errou. Nós fizemos um comparativo aqui dos dois, realmente foi a chance caiu para os dois e um fez e outro não. Estevam Barros, me preocupa, né, que nós estamos vendo o Rafael Veiga, que já foi considerado o melhor meia do brasileiro, sendo assim, caindo de produção, e o Palmeiras não ter um jogador para substituí-lo, entendeu? Ele teve que ficar até o final do jogo, porque o Palmeiras não tem um jogador ali para fazer essa função dele. O Zé Rafael é primeiro volante, joga assim, se acostumou a jogar assim, e também não tem a mesma habilidade de Rafael Veiga. Então, por que quando alguns jogadores se destacam, a comissão técnica já não começa a preparar também um jogador para aprender com ele, para treinar com ele, para ser o jogador de destaque junto com ele, para dar esse suporte? Ele não vai durar para sempre. A fase de um jogador dura no máximo 2 temporadas. Eu não entendo de verdade como alguns clubes de futebol deixam passar, e aí fica bastante tempo à mercê de lampejos de jogadores assim. O
do Palmeiras é uma questão. Eu tô vendo aqui muitos palmeirenses nas redes sociais já espinafrando, criticando o time. A atuação de hoje, de fato, não foi boa. O time muito mostrando pouca inspiração, muito chuveirinho na área. Acho que a questão de não contratar jogadores tá começando a pesar, né? O elenco já tá manjado, as principais jogadas do time, tá sendo bem anulado. E falta, não tem nenhum jogador vivendo uma grande fase, né? Como você falou, o Veiga tá mal, não tá mal, mas também já teve melhores momentos. O Dudu hoje, péssima partida. O Arthur chegou também, é mais um, né? Na mesma linha ali, não vai ser o cara que vai pegar a bola e decidir. Então o Palmeiras também acho que vai precisar nessa janela do meio de ano aí contratar, trazer jogadores que vão mudar um elenco, dar uma arejada, talvez só ter algumas vendas ali também para renovar essa equipe e tentar buscar os títulos nas taças, né? E ficar ali comboiando o Botafogo no Brasileiro, para que caso haja algum tropeço da equipe do Glorioso, eles abocanhem ali a primeira posição. No momento é tentar juntar os cacos e focar na Libertadores, Adiel. E de fato concordo que falta esse jogador mais pesado que chame a responsabilidade na equipe do Palmeiras, porque o Veiga não tá sendo esse cara, né? Já foi em um determinado momento e fez muito bem, mas hoje tá um pouco abaixo. E do lado do... Pode ir lá. Não, e do lado do Botafogo esse cara existe, é o Tiquinho, né? Mas eu queria ressaltar também a grande atuação do lateral Rafael, né? Que a gente pega no pé aqui e de vez em quando critica pelas decisões estapafúrdias que ele tem, por ser um jogador às vezes um pouco sem cérebro, burro, né? Mas hoje ele foi muito bem, anulou o Dudu e acho que começou a se irritar também com a marcação do atleta botafoguense, começou a errar demais, começou até bem o jogo, indo pra cima, mas depois erros técnicos, erros grosseiros. E o Rafael saiu cansado porque fez uma marcação intensa ali, mas foi muito bem enquanto esteve em campo. O Di Plácido entrou no seu lugar, fez o pênalti, contou com a sorte ali também. E pra mim foi um dos destaques dessa equipe do Botafogo, viu? O lateral Rafael muito bem no lance. O Palmeiras claramente entrou com uma proposta de aproveitar os espaços ali, o lado direito da defesa do Botafogo, que era onde ele jogava. Mas ele deu conta do recado. E aí, quando você monta uma estratégia e o cara do outro lado, baseado no atleta, e o atleta vai bem, aí, meu amigo, o Palmeiras não soube o que fazer, faltou variação, faltou repertório. E o Abel, digamos, foi surpreendido aí pela boa atuação do Rafael. E foi um destaque positivo aí dessa equipe do Botafogo. Pois é, cara. A gente vai destrinchar o jogo, né? Até agora. A primeira ideia do Abel foi jogar pelo lado mais fraco da defesa do Botafogo, que foi o que é comumente o lado em que o Rafael atua, o lado ali direito da defesa. Só que o Rafael estava bem e o Dudu estava mal. O Abel Ferreira tentou aproximar o Rony do lado direito para fazer 1-2 de velocidade com o Dudu, mas isso não aconteceu em nenhum momento, até porque o Rony só queria, de novo, fazer gol de bicicleta e gol de cabeça. Só que ele não é centroavante. Ele tem que entender que o negócio dele é bola no chão, bola no pé. Não conseguiu. Isso anulou o Arthur do lado direito, que não conseguiu fazer nenhuma jogada individual. Por quê? Porque o Richard Rios, ele não é esse jogador de velocidade. O Richard Rios é jogador de toque. É o jogador que está enfiada de bola. Então, os dois lados do ataque do Palmeiras hoje não deram certo. Um pela boa atuação do Rafael, o outro simplesmente porque o lado em que o Rony caía não estava bem e isolou o Arthur e o Richard Rios, que não tinha essa possibilidade de velocidade, já que os dois não têm essa característica. O Luiz Castro provavelmente conversou muito com o Rafael, implorou para que ele não fosse expulso, Estevão Barros, e deu certo. O Rafael simplesmente jogou bola, marcou, fez o que tinha que fazer, não inventou nada em nenhum momento, se doou dentro de campo, foi substituído pelo cansaço. E o cara que entrou no lugar dele, que eu esqueci o nome agora, quase põe tudo a perder, né? Com o pênalti. Que é impressionante. Cara, impressionante como as coisas podem mudar no futebol, num jogo, só numa partida. O Rafael tá fazendo a melhor partida dele, talvez, no Botafogo, sai cansado, e aí o substituto vai lá e faz um pênalti. Mas olha, no ponto de vista defensivo, o Botafogo foi impecável. Tirando o lance do pênalti, acho que o Botafogo foi muito bem.
Vitor Cuesta fez uma excelente partida. Teve aquele lance que ele quase falhou, mas tirando isso, ele foi soberano nas bolas aéreas. O Botafogo deu muito escanteio para o Palmeiras, mas em nenhum escanteio teve um lance de perigo, de fato. Teve um escanteio curto que foi cobrado pelo Palmeiras, que deu contra-ataque para o Botafogo. Então, tudo deu errado hoje para o Palmeiras. Eu não sei se o Palmeiras entrou com preguiça, ou entrou querendo que ia ganhar só porque jogou em casa. Enfim, eu não consigo entender, Estevão Barros. De verdade, eu queria que você, como fã do Abel Ferreira, me explicasse por que ele perdeu o jogo hoje. Eu acho que o Palmeiras jogou mal. Essa é a explicação. Não tem muito o que enrolar, não. O Palmeiras fez uma partida abaixo. Muito cruzamento, muito previsível as jogadas de ataque do Palmeiras. E assim, eu não entendo essa estratégia de você ter um ataque baixo. Os 3 atacantes são baixos: Rony, Arthur e Dudu. E você fica cruzando bola na área. De fato, se é uma jogada, por exemplo, num contra-ataque, pro Rony entrar numa movimentação e aí não o cruzamento ser um pouco rasteiro para ele finalizar, tudo bem. Mas com esse tipo de cruzamento, né, quase ali da intermediária, Richard Rios no lance do gol anulado, né, ali da entrada da área faz o cruzamento, sobra no Gustavo Gomes. Daquela altura do campo você cruzar e consagrar o zagueiro, né? Tanto que a gente falou, eu comentei aqui com 40 minutos do segundo tempo, que o Adrielson e o Vitor Cuesta fizeram uma excelente partida e de fato todas as bolas aéreas eles levaram melhor sobre o ataque do Palmeiras, porque é uma questão de estatura aí, né? Os caras têm mais impulso, mais impulsão, o Rony é baixo, então não tem como. Eu de fato não entendi essa estratégia do Abel Ferreira. Se é pra jogar assim, então entra com o Flaco Lopes, que é um cara mais alto, né? Tenta buscar uma outra opção, Navarro, se bem que são opções horrorosas, mas enfim, pelo menos os caras têm estatura, vão brigar ali, faz mais sentido. Agora com Rony, Dudu e Arthur no ataque, espera-se que você explore outras características, né? O jogo de velocidade e tudo mais. E hoje o Palmeiras não conseguiu fazer nada disso. O Botafogo conseguiu anular essas jogadas do Palmeiras, deu a bola pro Palmeiras, deixou o Palmeiras também numa situação que ele não gosta tanto, que é de ter que criar, ter que propor o jogo. Marcou, e interessante que no primeiro tempo, principalmente, a equipe não jogou, do Botafogo, a partir do gol, aí sim, recuou, jogou com as linhas baixas, mas durante o primeiro tempo ele ficou com o bloco médio, não deixava tão também próximo da área, ficava ali um pouco à frente, incomodando também o meio-campo do Palmeiras, que não teve vida fácil, e aí conseguiu o gol numa jogada ali de bola aérea. Mas o Palmeiras, de fato, é uma partida ruim, e vai ter que rever aí algumas questões, se vai continuar jogando com esse chuveirinho a todo momento. Acho que precisa pelo menos então de uma outra opção, né, para quando o Rony, por exemplo, estiver bem marcado, ou quando o Dudu estiver mal, para ter essas variações aí. Pois é, cara. Faltou variação tática hoje, né, Estevão? Faltou muita variação tática. Faltou, principalmente, acho que leitura de jogo, cara. Leitura de jogo do Abel Ferreira. O Luiz Castro entrou com mais vontade. Acho que só pelo estilo, pela estileira do Luiz Castro, deu pra perceber que ele queria ganhar. O Abel Ferreira veio com o uniforme da firma, né? Veio com o Quitine ali, veio com preguiça. Por aí a gente já percebe quem que ia ganhar o jogo. Brincadeiras à parte, eu acho que falta elenco pro Abel agora, viu? Ele que falou tanto que ia trabalhar com elenco curto e tal, eu acho que faltou elenco para esse cidadão hoje, viu? Faltou opção, ele olhar pro banco, ver Breno Lopes, ver Flaco Lopes, da família Lopes em peso ali, ver Tabata. Eu acho que, assim, ele fez o que podia fazer com o elenco que tinha, mas esse jogo foi uma mensagem para dona Leila dizer que ele precisa de mais para poder conseguir os títulos que ela quer. Eu também acho. Tá claro aí que o lado do Palmeiras vai precisar de reforços, porque esse elenco, acho que você falou que o Abel esgotou, eu não acho nem que o Abel esgotou, mas esse elenco precisa de uma renovação. Esse elenco acho que já esgotou. Perdeu o Danilo, né, e vai precisar, optou por não contratar ninguém, mas acho que já deu. O Paulista funcionou, mas pro restante da temporada vai precisar de novas peças aí. Agora, do outro lado, mesmo com a vitória, eu também acho que era interessante trazer ali mais opções para incrementar esse trabalho do Luiz Castro, que é muito bom, mas convenhamos, né? Ninguém esperava que isso fosse acontecer também. É uma surpresa, o Luiz Castro tá
tirando o máximo que pode ali dos seus jogadores. Até os que entraram, né? O Luiz Henrique e o Segovia entraram bem. O Danilo Barbosa também, no lugar do Tietê, não comprometeu, fez uma partida ali bem digna. Só o Matheus Nascimento, que entrou meio que na loucura ali também, acabou não fazendo nada, só bater no Zé Rafael. Uma bela pancada, inclusive, ele uma voadora na canela do jogador palmeirense. Mas precisa ali de mais opções, né, para incrementar. Você vê que as opções que ele tem são limitadas. Até outro dia, naquele jogo contra o Atlético Paranaense, ele tava botando o Lucas Piazon. Já não dá mais, sabe? Tipo, precisa de ter com outras opções de qualidade. E acho que o Botafogo também não pode se apoiar na campanha que vem fazendo para não contratar ninguém. Tem que olhar, né, o campeonato é longo, ainda faltam muito jogo pela frente. Então, para manter o título, e acho que agora se credencia com essa vantagem de 7 pontos para o vice-líder, né? Uma vantagem que nenhum time perdeu, nenhum time que abriu 7 pontos perdeu o campeonato. Então, para manter essa mística, ele também vai precisar se reforçar e melhorar esse elenco, que já tem se doado e tem lutado ao máximo, né? Até porque o Botafogo ainda também tem a Sul-Americana. Então, e é um campeonato acessível também para a equipe do Botafogo. Se melhorar esse elenco, Adiel, acho que briga nas duas, hein? Se melhorar esse elenco, briga nas duas, viu, Estevão Barros? Em algum momento isso vai ser cobrado do Botafogo. Eu acho que agora tá indo tudo bem, mas quando afunilar, eu acho que o Botafogo vai chegar nas fases eliminatórias da Sul-Americana, vai chegar bem. Só que em algum momento vai ter jogo decisivo no Brasileiro e na Sul-Americana, e aí o Luiz Castro vai ser obrigado a escolher, optar. Se não vierem reforços, ele vai ter que colocar o time misto em algumas e aí vai ter que ceder pontos para os adversários. Então essa vantagem, essa gordura que ele vai abrir agora, talvez seja muito necessária lá na frente, né? Para não dar uma de Arsenal, para não dar uma de Borussia Dortmund aí e perder nas últimas rodadas. Precisa assim. E tem a Copa de Abril, Copa do Brasil de aviso aí, né? Que já caiu para o Atlético Paranaense, né? Que era uma equipe de Série A, então você falou quando afunilar aí, a coisa vai apertar. Exatamente. Então a gente fica com receio. Claramente a gente está com receio de elogiar o Botafogo e ele perder lá no final do campeonato. Acho que não vai perder. Torço para que não perca. Eu acho que o Botafogo merece muito esse título. Luiz Castro merece pelo que passou no passado e tal. O negócio da PM e tudo mais lá no início do ano. Acho que é interessante ver o Botafogo ser campeão. Principalmente pelo que está jogando, né? Só precisa de reforços, sim. Eu acho que ali um jogador a mais no meio de campo, um centroavante para ser substituto do Tinho Soares, eu acho que seria interessante, porque querendo ou não, o Matheus Nascimento entrou, eu brinquei que ele seria um a menos, de fato foi, ele não conseguiu segurar a bola lá na frente como o Tiquinho faz. É pela falta de experiência, pela falta de rodagem, tudo bem. Um jogador não para brigar por vaga, mas para ter essa ciência de que vai ser o suporte, vai ser o suplente inicial do Tiquinho, que em algum momento ele vai cansar. E aí nesse momento entra esse jogador, entra com gás e continua executando da mesma forma sem cair o padrão tático daquela partida que o time está exercendo naquela partida. Eu acho que são contratações pontuais, mas que podem manter ou melhorar muito mais ainda o Botafogo. O Botafogo precisa de meio campista, precisa do camisa 10. Fez falta hoje o camisa 10, o cara que pega a bola e faz o lance de enfiada. Porque em algum momento, Estevão Barros, no último jogo contra o Cuiabá, por exemplo, não teve, foi jogadas assim de bola parada. Hoje contra o Botafogo foi muito mais marcação e contra-ataque. Mas no jogo em que o Botafogo é dominante, esse jogador, tendo o Tiquinho Soares para municiar, eu acho que dá muito certo, viu? Pode dar muito certo. Sim, a gente já viu o estrago que o Segovia fez hoje no segundo tempo ao entrar ali com o campo para correr, né? E aproveitou muito bem ali, por muito pouco, né? O Vitor Sá perdeu uma chance inacreditável ali que não podia perder, podia dar mais tranquilidade para a equipe. Saldo de gols também pode fazer diferença no campeonato de pontos corridos. Era 2-0, uma vitória com autoridade para cima do Palmeiras no Allianz Parque, mas de qualquer forma acabou que não fez tanta diferença. O 1-0 bastou. Mas, de fato, acho que precisa desse cara ali. O Eduardo até que fez essa função hoje, foi bem, mas ele também, muitas vezes, acaba voltando para ajudar na marcação, né? O time se dedica demais, é muita aplicação tática, isso a gente tem que elogiar demais o time do Botafogo.
Os 11 jogadores se dedicam, se entregam o tempo inteiro. O próprio Chiquinho também volta para, às vezes, acompanhar a lateral aqui, abrir, oferecer espaço, oferecer opção de passe para os companheiros. Os 2 pontos, o que começaram titular, né? O Vitor Sá e o Júnior Santos fizeram uma partida excelente na marcação, voltaram. O Júnior Santos até fez a jogada da falta, né, que originou o segundo gol. Depois, no segundo tempo, cansaram, obviamente. O Luiz Castro já rapidamente botou o Segovia e o Luiz Henrique, que também entraram bem. O Segovia, na marcação, não tem a mesma dedicação que o Júnior Santos, mas o Luiz Castro foi muito bem na alteração, porque ele percebeu que o Palmeiras ia se lançar para o ataque e pôs o Segovia para aproveitar esses espaços, né? E ele correspondeu bem. O Botafogo perdeu a oportunidade, como eu falei, mas acho que falta esse cara ali para até ajudar o Tiquinho, né? Aprender a bola no ataque, aproximar num jogo como esse, em que a equipe se retrai e vai sair na boa, até para num lançamento, o cara num passe ali achar um Segovia, um Vitor Sá, matar o jogo e tranquilizar um pouco mais a equipe, né? É uma peça que pode agregar, sim, a esse elenco, além do centroavante reserva, né? Não precisa ser um outro Tiquinho, pode trazer um Roger, ex-Ponte Preta, Souza Caveirão, Pio, grandes atletas aí que acho que esses todos já se aposentaram, mas são nomes desse Sassá. estilo aí. Sassá Tá todo Amazonas, hein? Sassá é o artilheiro, pô, do Brasileirão da Série C com o Amazonas. Se bobear, ele pinta aí como reserva do Tiquinho Soares. Já pensou? Tiquinho e Sassá, meu amigo? Nossa. A dupla, um Tiquinho de Sarrada. Olha só que dupla maravilhosa, hein? Seria bom demais, hein? Seria bom pro Sassá, né? Que pro Botafogo eu não sei. Pro Sassá, ótimo. Salário bom. Nem pro Tiquinho também, coitado. Coitado do Chiquinho.